O segundo episódio de O Livro de Boba Fett já está entre nós e eu começo esse vídeo perguntando para vocês o que vocês estão achando da série e o que vocês esperam para essa série. Como eu sempre digo nesses vídeos de episódios semanais, eu quero aqui que seja um espaço de debate acima de tudo. Então eu sei que tem muita gente que gosta muito de Star Wars também, e eu quero conversar com vocês aqui embaixo nos comentários. Sempre a repercussão de vídeos de Star Wars é muito legal, essa franquia, na verdade, esse universo que eu tanto amo e que expande algumas coisas aqui nesse episódio, bem pouco é verdade, mas vai puxar principalmente um personagem ali das HQs aqui para esse episódio que eu confesso que eu não esperava, eu já falo melhor sobre isso. Claro, esse é um vídeo, como está no título, com spoilers do episódio. Então aqui a gente vai ter mais uma vez aquele formato que deve seguir a temporada inteira. A gente tem o presente, aquilo que se passa pós-Mandalorian, ou mais ou menos ao mesmo tempo, pós a participação do Boba Fett em Mandalorian, e a gente tem também, quando ele entra ali naquela espécie de câmara de tubo, que é o que tá meio que ajudando a regenerar ele após sair da boca do Sarlacc e tal, a gente vai ter os flashbacks para ver como ele chegou naquele momento. Tudo bem, ainda acho que não tem nada muito bombástico, além dessa participação, talvez para quem é fã das HQs, mas eu acho interessante como a série começa a se construir aos poucos e como faz algumas ligações, um pouco da transformação do personagem. Uma coisa que eu queria ressaltar é: não espere um The Mandalorian 2.0, porque simplesmente não é o objetivo da série. Então vamos esperar o desenvolvimento de O Livro de Boba Fett para ver aonde essa série vai nos levar. Aqui eu sinto que a série ela vai passar muito por uma humanização maior do personagem. Eu falei no episódio passado, o Boba Fett, por mais que ele seja muito popular, ele tem relativamente pouca coisa no cânone, porque ele passou anos e anos da nossa vida real, né, como se ele tivesse morto lá no episódio 6, no Retorno de Jedi, e por isso ele era um personagem pouquíssimo trabalhado, com exceção de um pouco nas séries animadas, e as HQs dele já são bem mais recentes, pós participação dele em Mandalorian. E sempre a gente viu o Boba Fett ou querendo vingar o pai, ou como um caçador de recompensas, às vezes até um pouco cruel, mas eu acho que essa não seria a palavra. Ele nunca foi um mocinho, digamos assim, ele sempre foi um personagem até meio misterioso, e agora, aos poucos, começa a rolar um pouco dessa humanização. Não que ele se transforme em um cara bonzinho aqui, não é o objetivo da série, mas aos poucos a gente começa a ver um pouco dos códigos de conduta do personagem, do caráter, de como ele vai lidar, principalmente aqui nesse episódio, com os Tusken, o povo da areia, mais popularmente conhecido, que ele vai criar esse laço de aproximação ali dentro daquela tribo, que vai passar muito também pelo respeito, e acho que a ideia de respeito é o que define o Boba Fett, mas um respeito um pouco mais humanizado. Então vocês deixaram eu viver, eu vou ajudar vocês, a gente vai se ajudar mutuamente, e rola uma certa interação ali, uma criação de alguns laços. Ao mesmo tempo a gente vai ver ele ajudando o povo da areia e também ganhando aquela arma nova, que é o que ele usou ali em The Mandalorian. Então muito do jeito novo dele de lutar que a gente viu em The Mandalorian, falou de onde veio esse Boba Fett lutando com uma espécie de bastão ali e tal. A gente tem a explicação aqui nesse episódio. Ao mesmo tempo tem uma cena de ação que eu gosto muito. Eu sempre falo nas minhas críticas que até uma cena de ação, ela não é uma mera cena de ação, ela tem que ter alguma relação com a história, com o personagem, com a obra em si. E aqui a gente vê a cena em que ele vai atrás e consegue ali os speeders, né, os speeders bike, em que ele vai lutar da forma que a gente viu em The Mandalorian, então vai ter um pouco da brutalidade do personagem na cena de ação. Então não é uma mera cena de ação, mas sim revela um pouco dessa mudança que o Boba Fett está passando, daquele caçador de recompensas que parecia sempre mais ereto, digamos assim, tinha até uma certa pompa, a forma como ele andava e tal, para um Boba Fett um pouco mais
violento, um pouco mais porradeiro, que reflete muito dessa jornada do personagem, aquilo que ele está passando. E isso vai aparecer justamente na cena de ação. Então, como ele luta reflete muito daquilo que ele está se transformando. E a gente vai ter todo esse desenvolvimento, relação dele com o Povo da Areia em um episódio mais longo, então um desenvolvimento mais lento, que eu acho que faz bem a esse episódio. Eu sei que vai ter muita gente falando, mas não acontece nada no episódio. Eu não acho que é verdade, eu acho que algumas relações elas precisam de uma construção um pouco mais lenta e o episódio dá esse tempo a si mesmo. Esse que é mais um episódio escrito pelo criador da série, o Jon Favreau. Então a gente vai ter esses dois momentos com um momento muito maior ali para esse desenvolvimento de relação dele com o Povo da Areia e o começo também dessa visão dele de dominação por meio do respeito, por meio dessa humanização que eu já falei. Então ele vai liberar o pessoal ali do trem, né, aquele sindicato do crime, mostrando mais uma vez que ele não quer dominar as coisas, mesmo antes dele chegar em Tatooine, ao poder de Tatooine, digamos assim, ele não quer liderar por meio do medo. E tem também o primeiro momento do episódio, aí sim, nos dias atuais, digamos assim, né, nos dias atuais da série, em que a gente vê a outra temática. Então, se por um lado a gente humaniza o personagem, por outro a gente continua humanizando o personagem, mas sob uma lógica de ele entrando em um caminho que ele acha que ele conhece, mas opa, a gente vê que tem uma diferença entre você ser o grande caçador de recompensas da galáxia e você ser o líder de um lugar como Tatooine, ou você ser o líder de um cartel, ou você ser o líder de um sindicato. Então, até como falam com ele, como olham para ele, é aquela ideia de eu já te contratei antes, ou você já foi contratado, você está no lugar de quem te contratava. Esse não é o seu lugar, essa não é a sua posição de poder. Então, de certa forma, nos dois momentos, de alguma forma, o Boba Fett está tendo que se provar. Primeiro, para conseguir o respeito e para criar esses laços lá atrás com o Povo da Areia. Agora, para conseguir o respeito e mostrar que ele é digno, entre aspas, de conseguir aquela posição. E isso fica claro, por exemplo, em como o prefeito fala com ele, chamando ele de caçador de recompensas, e ele tem que explicar ali, falar, eu não sou um caçador de recompensas, e mesmo assim continuam tratando ele como um caçador de recompensas. Ou a presença agora da família Hutt aqui, né, dos gêmeos, que eram, se eu não me engano, primos do Jabba, que vão reivindicar o poder ali de Tatooine e tal. Então, mais uma vez, ninguém respeita esse personagem. Eu acho que boa parte da série vai passar por esses dois momentos, para explicar como ele chegou aonde ele chegou, então o que aconteceu do Retorno do Jedi até agora, e também ele tentando conquistar esse respeito e como ele vai lidar com sindicatos do crime muito mais estabelecidos. Eu aposto aqui até na presença, possivelmente, da Aurora Escarlate, até que tá lá em Han Solo. Eu não acho que foi aleatório, eu não acho que voltou nos quadrinhos aleatoriamente, eu acho que pode ter uma presença aqui da Aurora Escarlate e possivelmente de outros sindicatos do crime, que é algo que me interessa muito em Star Wars. Eu acho que é algo que deveria ser mais explorado. Star Wars não é só Jedi e Sith, não é só a questão política envolvendo Império, República. Os caçadores de recompensa, o submundo do crime é muito interessante em Star Wars, e eu acho que Boba Fett, o livro de Boba Fett aqui, pode explorar bastante esse lado. E além disso, a gente tem aqui no episódio a presença de um Wookiee que, se não for o Krrsantan, eu não sei pronunciar exatamente o nome dele, porque eu só li o nome dele nas HQs, mas que é o Wookiee das HQs, caçador de recompensa e tal. Se não é ele, eu não sei quem é, mas tudo indica que seja ele, Krrsantan, o Negro, como ele é conhecido nas HQs e tal, que é um personagem que está muito ligado, principalmente por muito tempo nas HQs da Doutora Aphra, e eu acho interessante a presença dele aqui, como aos poucos eles começam a unificar talvez esse universo, porque tem muitos personagens das HQs que ficam restritos às HQs. Eu acho interessante quando eles ficam restritos às HQs, mas também pode ser legal a presença de um ou outro aqui, até como uma piscadinha pro fã, porque quem não conhece o personagem vai ver um Wookiee ali e vai falar, olha, um Wookiee igual o Chewbacca. Mas para quem lê as HQs já faz esse link direto, o que pode ser interessante, porque é mais um personagem que eu acho muito legal. Então, eu acho que a série, ela ainda tá engrenando, eu acho que é um episódio ok, legal, interessante,
mas a série ela tem muito a evoluir, ela tem muito espaço para evoluir, porque é muito interessante todo esse trabalho do Boba Fett em si, um personagem que começa a ganhar mais, digamos, maturidade como personagem, começa a ganhar mais camadas para um personagem que virou o queridinho dos fãs, mas a gente conhecia muito pouco dele, e ao mesmo tempo abre espaço para trabalhar Tatooine, para trabalhar as tribos de Tatooine, como é o título do episódio, e para trabalhar também os sindicatos do crime e todo o submundo do crime, trazendo de volta os Hutts aqui, por exemplo. Então, pode ser muito interessante aquilo que a série venha entregar pra gente. Eu acho que tem um espaço vasto para ser trabalhado, ainda mais se eles usarem esses episódios um pouco mais longos, como esse episódio aqui. Eu acho que a série ela começa a ganhar mais corpo a partir do terceiro. O terceiro, quarto e o quinto é sempre quando vem o desenvolvimento, quando se trata de uma série de 7 episódios. Então, por hoje é isso. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Passa aqui embaixo no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais e comenta o que vocês estão achando, o que vocês estão esperando. Teve algo que eu esqueci, alguma referência, alguma coisa? Comentem aqui embaixo. Por hoje é isso e corta.